Oi, místicas! Gente, hoje o babado é certo, querida. Ah, como é que é aquela música? Como? Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Como é que é o nome? É TT o quê? Espínola? Meu nome é TT Espíndola, eu sou cantora, obrigada. Espíndola. Querida, eu sou Gente, cantora. hoje, querida, meu filho, eu sou cantora. Gente, hoje o babado é certo porque a gente vai conversar sobre um assunto que tá aí na boca do povo e no chão de taco, que é os astros, astrologia. Uhul! Aí, Hoje a gente tem convidado especial, mas primeiro deixa eu, né, chamar minhas colegas de grupo, as outras místicas. Felipe, Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso convidado vai provar que escorpiano é gente. olha, Olha, a gente já não pode começar fazendo promessa que não dá pra cumprir. porque elas são queridíssimas. Gente, tem aqui também Igona Pop. buonasera, Catuxa. Buonasera, Natasha. Natasha Simonini, arrivato a nosso tapete rosso. Eu só aprendi até aqui, foi até aqui que eu estudei. E ela, a Nossa Senhora, né? Uma dama da alta sociedade, Maria Guilhermina de Albuquerque Medeiros Costa e Silva. Olha só. Obrigada. Tô taurina, tá? Ela é taurina. Gente, hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é, inclusive, esposa de Maria Guilhermina. E ela é astróloga e vai contar pra gente vários bafos sobre esse mundo místico e holístico e tudo ístico. Andréa! Oi! Oi, gente! Olha. Prazer! Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, obrigado por ter Bem-vindo. aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, gente. É uma grande honra vir aqui falar com vocês. Olha, E Oh, quero, é toda nossa. quero responder tudo que vocês quiserem aí sobre astrologia do nosso jeitinho Tcholascast. exatamente. Muita- Olha só. Tá boa, ela é radialista, ela. Pô, é. Gente, hoje o assunto é, como a gente falou, astrologias, os astros, os signos e tal e coisa e tal. E assim, primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês são as loucas do signo? Sim, eu sou. Sim, Você é? Você é? Igona? Menina, sabe que assim, tipo, eu não entendia muito, né? E aí eu fiz o meu. Ali fez o meu mapa, né? Ali fez meu mapa e aí ela começou a me contar e eu tô ficando, tipo, super enlouquecido. Ela já me passou um livro aqui de 200 páginas pra eu ler sobre astrologia. Tô super me viciando. olha, Gente, legal. eu já fui mais. Porque, pra quem já ouviu esse podcast antes, já sabe que eu, né, eu já fui bruxa há muitos anos, né? De Sim. carreira. Eu fiz carreira de bruxa, cheirei ela inteira. E o negócio é que eu estudei muito signos e astrologia e pipipi. Sei ler tarô, sei fazer todos esses negócios. Eu fiz carreira, gata. Me respeita, Olha. porque eu sou bruxa. E aí, só que aí eu fui perdendo isso com o tempo e tal. E assim, não sou a louca do signo. Eu conheço bastante porque eu estudei muito. Mas não é uma coisa assim que, tipo, não é crença. Eu acho que, como todas as coisas de crença e tal, assim, pra mim é uma coisa divertida, uma coisa gostosa, sabe, de fazer. Sim. De você ter toda essa mitologia e é rica, é uma coisa tão rica e gostosa de fazer que eu acho sensacional. Eu acho que, ai, sei lá, é tudo pra mim. Não sou a louca do signo, mas Poderia ser. poderia ser. Já fui, Sim. entendeu? Ficou a herança, o legado. Agora eu quero perguntar pro André, já começar aqui com uma pergunta. Pergunte. Por Vamos que, André, que todo mundo fala, escorpiano é o bicho, é o filho da puta, é não sei o quê,
Mas de verdade, assim, eu não me acho totalmente escorpiano. Então, tipo, Por que as pessoas acontece têm esses isso? negócios de. Às vezes não Ai, combina com o signo. eu não sou fulano, eu não sou cicrano, eu não sou tal coisa. Então vamos lá, gente. Para começar, você que é escorpiano, né, Felipe? Você não é tão somente escorpiano. Você vai ter os seus 12 signos no seu mapa astral. Então, na sua carta astrológica, que é aquele momento em que você nasceu, né? O céu estava com uma posição planetária, né? Tinham vários planetas em várias posições. Então a gente faz uma foto, né? Um carimbo daquele momento em que você nasceu, e isso vai ser uma marca, né? Vai ser assim vamos dizer assim, a partitura da sua música, da sua vida. E então, o que todo mundo sabe assim na cultura popular, geralmente é o signo solar, né? Que era a posição do Sol referente à Terra, né? E a constelação que estava lá do outro lado. E de acordo com o período que você nasceu, que no seu caso era Escorpião. Só que você não vai ter somente um só Escorpião, né, que vai falar do seu ego, da sua identidade, da sua expressão, né, nessa vida. Você vai ter uma lua em outro signo, você vai ter um ascendente, que é o signo que estava nascendo no horizonte no momento que você nasceu. Você vai ter vários planetas espalhados no seu mapa, em áreas da sua vida. Então você vai ser uma mescla de tudo isso. Claro, em essência você vai ser escorpiano, né? Escorpianos, todo mundo fica zoando com os escorpianos porque eles são, vamos dizer assim, eles têm um olhar mais desconfiado, mais atento, né? São mais astutos, são profundos, né? E tem aquele quesinho um pouco da vingança, né? De tipo, daqueles caras daquelas pessoas que guardam muito assim o que. Ela é acontece com elas. vingativa, ela guarda uma mágoa, viu? Então. Por E causa todos os disso. outros 12 signos incentivam na minha personalidade? Incentivam sim. Então, eu quero já dar uma explicação logo de cara aqui para vocês. No momento que a gente nasce, né? A gente vai ter o Sol numa posição, vai ter a Lua em outra posição e os outros 8 planetas também em outras posições, né? A gente tem 12 signos que vão ser os personagens que a gente vai interpretar em alguma área da nossa vida. Nós vamos ter no nosso mapa astral, nessa carta astrológica também, 12 casas, que seriam 12 áreas da sua vida, né? Então tem a área da carreira, tem a área da família, tem uma casa que vai... também. Tem uma casa que fala mais de amor também, mas não só disso, né? Todas as casas, elas vão falar de várias áreas da vida, né? Assim, como vamos dizer assim, por exemplo, a casa 2 que fala da sua área financeira, das suas coisas. Tem a casa 6 que fala do trabalho, tem a casa 7 que fala de casamento, né? E por aí vai. Então você vai ter 12 áreas da sua vida, e em cada uma dessas áreas você vai ter um signo regendo, né, que vai abrir a casa. Então você vai se comportar com um pouco daquela energia daquele signo em cada uma das áreas da sua vida. Então, por exemplo, o Felipe em casa, ele pode ser de um jeito, né? Ele vai ter um comportamento, né? Só que no trabalho ele pode ter um comportamento totalmente diferente. De repente, em casa ele é muito desorganizado e no trabalho ele é super mais organizado, você entendeu? Porque tem um signo que está regendo essa área da vida dele. E a gente tem os planetas, né, que nós falamos que são os atores, que são aqueles símbolos que vão dar aquela tônica mais naquela área da vida. Então, onde tem mais planetas, vão ser áreas onde aquela pessoa costuma dar mais atenção, vivenciar mais as áreas daquele mapa, né? Então, por exemplo, se ela tem um Sol de casa 4, que tem bastante gente, acho que até aqui nesse grupo, pelo que eu lembro de uma vez que a gente conversou, então quem tinha Sol nessa casa, são pessoas que vão estar mais ligadas à família, ao ambiente familiar, às coisas domésticas, vão ser pessoas mais acolhedoras, né? Ligadas às suas raízes, ligadas às coisas do passado. Deus me defenderai. Querida, exatamente. Meu filho, você é casado comigo. Pois é, eu sei o que eu tô passando. Ainda bem que, viu, querida, fica grata porque ele gosta de família, ele dá atenção pra família, viu, Vi? Então a gente vai ser essa mescla de tudo isso. Então é muito difícil você falar assim, eu sou sagitariano, mas não me entendo muito com Sagitário. Calma, gente, a gente tem que ver todo o mapa, porque às vezes as pessoas, por exemplo, eu já conheci uma vez, eu até atendi uma vez um leonino que falava assim, eu não tenho nada de leão. E eu gosto muito de falar leão, porque é só você falar assim, quem é leão? É a Madonna. A Madonna é leonina. E é fácil para as gays identificarem o que é o símbolo de leão, né? Todo mundo vai falar, é exibido, gosta de um palco,
tudo mais. É. Só que nem todo leonino é assim. Eu conheço muitos leoninos que não gostam de aparecer, que não gostam de conversar com todo mundo, que são super na deles. Mas por que isso acontece, né? Muitas vezes eles vão ter planetas em regiões específicas do mapa, ou vão ter planetas que estão aspectando, né? Que a gente fala que é uma conversa de algum outro planeta com o Sol ou com a Lua, ou entre eles, entre outros planetas, e isso traz uma energia. Então, por exemplo, a gente tem um Saturno fazendo quadratura com o Sol desse leonino. A gente já vai ver que tem um pouco uma expressão meio abafada aí desse leonino. Ele não vai ser aquela coisa tão expressiva assim. E eu encontrei bastante gente assim, inclusive pessoas que eram leoninas que tinha, por exemplo, esse planeta chamado Saturno, né, que é um cara que vai, um sargentão que vai restringir um pouco mais, ele é mais sério, mais analítico, e ele estava na casa 1 da pessoa, e a casa 1, que é a casa do ascendente, que fala muito da nossa expressão, do nosso ego também, né, fala do eu. Esse planeta estando na casa 1 vai deixar a pessoa muito mais séria, muito mais rígida, muito mais analítica, ela não vai se pronunciar o tempo todo. E a pessoa era leonina. Aí você fala assim, gente, é leonina e está escalada. Como pode ser um leonino assim, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto também de zoar muito, né, já que temos taurinos aqui no grupo. São comilões, né? Quem é taurina? É Maria Guilhermina? Maria Guilhermina é taurina. Olha... Não é? E as taurinas, né, gente? A gente sabe que as taurinas assim vão ter aquela piadinha da preguiçosa, da comilona, né, que gosta de um confortozinho, dos melhores perfumes. É teimosa também? É teimosinha, mas você vai conhecer às vezes taurinos que não tem isso, né? O que eu gosto assim, o que eu já vi muito na minha vida é que assim, taurino odeia acampamento, né? Porque é o pior lugar sem conforto para um taurino. É mesmo, odeio. Né? E é muito engraçado, assim, você fala taurino, acampar, aí muitas vezes vão olhar pra minha cara e vão falar assim, jamais, não tem banheiro, não tem banho quente, não tem conforto. Mas aí uma vez eu conheci uma taurina que ela tinha um mapa que alguns planetas mais fortes, como Urano, por exemplo, estavam conversando com esse Sol dela, né? Estavam fazendo aspectos com o Sol dela. E ela gostava de acampar, gostava de fazer trilha, era louca da trilha, assim, sabe? Eu falei, gente, você é uma taurina incomum. E ela, eu sei, as pessoas falam isso pra mim também. Eu falei, de tanto que o pessoal fala que taurina é preguiça, né? Que legal. André, qual é o seu signo? Satanárias, muito prazer. Olha, Satanárias. Então, gente, ó, todo mundo fala, tem tudo pra falar sobre os signos, né? De ruim. A gente queria tomar um rumo diferente aí e falar sobre coisas positivas dos signos. Se houver. Exatamente. Então eu acho que a gente vai ter que pular o signo do André já, né? Que é o primeiro, a gente já vai ter que estar passando. Não, vamos começar com Áries, vai. Então vai, vamos. Áries. Se redime. Então tá, gente. Até porque por que a gente não precisaria te dar uma facada? Tem uma amiga minha agora que ela tem um filho geminiano e ela vai ter um próximo filho que é ariano e ela tá morrendo de medo. Então vai, redime, dá uma esperança pra ela. Satanares, o palco é seu. Beleza, gente. Até por curiosidade, eu queria saber qual que é o signo dessa mamãe aí, você sabe, Fih? Ela é virginiana. Ai, toda certinha, detalhista, né? Precisa estar tudo no controle dela. Exato. Mas tudo bem. O Satanás vai vir e vai falar, não, aqui não. A criança já vai chegar chegando. Né? Não, eu tenho uma amiga que é virginiana que tem um filho ariano e vamos dizer assim que ela tá indo bem, tá indo otimamente bem. Gente, Áries, apesar de todo mundo achar que é um demônio, assim, não é que nós somos um demônio. Primeiro, assim, para nos redimirmos, eu vou falar que a gente só é sincero. E as pessoas confundem essa sinceridade com uma patada, com ser trator. E, gente, fazer o quê? A sinceridade ela dói para muitas pessoas, né? Mas, assim, zoeiras à parte, assim, o que acontece é que o ariano, o carneiro, né? Ele é simbolizado pelo carneiro. E o carneiro, ele é aquele animalzinho que parece fofinho, bonitinho, que você vai dar um carinho, mas se você cutucar em algum ponto que ele não goste, ele vai te dar um coice, né? Eu gosto de falar que Áries é bem isso mesmo. Eles vão dar um coice. E o mais engraçado de tudo, gente, que o coice do ariano não é um coice da maldade, do tipo, eu te odeio, nunca mais fale comigo. Ele vai dar um coice assim, sem querer, porque ele é meio forçudo também na palavra, e daqui a 5 minutos ele fala, vamos tomar café? Tá tudo, para ele tá tudo ótimo. Ele nem sabe o que aconteceu há 5 minutos atrás, mas... Coice, né? Exatamente, né? Tem muito ariano assim por aí.
E enfim, né, é que como os arianos eles são muito aventureiros, as pessoas costumam interpretar isso mal. Mas arianos eles são ótimos companheiros, assim, são ótimos amigos. Você falar para um ariano assim, meia-noite, vamos sair para uma padaria aí para buscar um lanche, o ariano vai com você. Entendeu? Não tem chabu. Não tem chabu. Geralmente você fala, vamos sair ali na chuva porque a gente está precisando fazer tal coisa. O ariano, beleza, vamos, só pegar o guarda-chuva e vamos embora. Sabe? Eles tomam a frente, tomam a iniciativa, né, das coisas. A Lady Gaga é ariana, né? E aí no documentário dela, acho que o momento mais ariano dela que eu vi é quando ela briga lá no set de American Horror Story e ela fala que ela odeia não saber o que ela está fazendo. E aí, acho que de todos os meus amigos arianos, eu acho que todo mundo é meio assim. Se quer deixar ele estressado, ele está fazendo alguma coisa e ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Esse rolê do controle, sabe? Exatamente. O Irgo falou o ponto certo, né? Mas não só de Áries, tá? Geralmente os 3 signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, eles têm um pouco esse que é controlador, né? Precisa estar no controle da situação. São os signos de fogo, eles gostam, né? Tem aquela vivacidade, assim, gostam de viver a vida intensamente. Então, eles gostam de saber tudo que eles estão fazendo, o que eles vão fazer, e eles querem controlar como tudo vai ser feito. Isso tem realmente um pouco dos signos de fogo. O ariano, ele é pioneiro, gente. Ele é aquele cara que, assim, todo mundo vai dar alguém vai dar uma missão super chata, o ariano é o louco que vai falar, eu faço! Ele vai ser o primeiro a levantar a mão, sabe? Eles são bons líderes também. Porque por eles sempre falarem assim, eu faço, né? Geralmente eles caem facilmente numa liderança aí de grupos, equipes, chamam muita atenção. E a questão assim, eles são impulsivos, né? Essa impulsividade ela pode ser vista assim de um jeito bom e ruim, né? Aí tem gente que, às vezes por ser impulsivo, são mais corajosos, né? E isso às vezes é bom para poder alçar novos voos, né? Mais rapidamente. Sim. E às vezes a impulsividade cai como aquela coisa que, fiz, quebrei, me lasquei, mas vamos começar de novo, né? Então há esperança. Que legal. Há esperança, são bem entusiasmados, são corajosos. Há esperança. Sobre Áries, eu me lembro muito do filme Toy Story 4, não sei quem assistiu, que tem aquelas carneirinhas, que é um carrinho assim, que vai seguindo e vai abrindo caminho, vai. E eu brincava com o André que a gente assistiu esse filme junto, e falei assim, olha as Áries ali, abrindo caminho, correndo, e fazendo tudo. Meu Deus. Vocês podem pensar sempre como pioneiro, né? Aquele que vai abrir o matagal primeiro, para os outros 11 signos passarem por trás aí, para continuar a construção da história, hein? Olha. Que lindo. Gente, eu sou preguiçoso, que eu chego por último ainda. Seguindo aí, ó, depois de Áries, vem o Touro, né? Todo mundo fala que é preguiçoso. A Maria Guilhermina. Pelo amor de Deus, não falem de ciúme, de preguiça e de gosto pela comida, gente. A gente não é nada. Vamos falar sobre um bom paladar, sobre um olfato incrível. Qual é o lado bom? Fale sobre o nosso bom gosto. Ai, gente. Não vale falar com o coração agora, tá? Tem que ser profissional. Fala a verdade. Não, sou profissional, querido. Fala porque as taurinas são vencedoras na vida também, né, gente? Acho que a palavra-chave das taurinas é a persistência e a constância. No geral, elas têm um tempo diferenciado, né, dos outros signos. Eles podem mastigar um pouquinho mais de tempo certas coisas, mas quando resolvem ir, eles vão com consistência, sabe? São muito pacientes, são muito companheiros também, e não falo isso só por estudo de caso, né, e por causa própria, né? Eu já acompanhei muitos outros taurinos aí na vida, casais que tem um taurino no meio, assim, e é incrível realmente como os taurinos são companheiros, assim, sabe? São parceiros, assim, que ficam, né? Porque deve é muito fofinho. Isso é legal, né? Eles são... E assim, a gente tem que falar realmente do bom gosto taurino, né, gente? Como é regido por Vênus, a deusa do amor, as taurinas, elas têm um ótimo gosto. Então, assim, você quer sair para comprar um presente, e eu sempre apelo para os meus amigos signos de terra, porque não só touro, mas as virginianas, Capricórnio também bastante, mas acho que principalmente touro e virgem, né? Você sai no shopping com um taurino, é certo que você vai comprar um presente lindo, de bom gosto, sabe, requintado, que vai ser um agrado para a pessoa. Ai, que legal. Bom, eu sempre tive boas experiências com o Gui mesmo, sempre que
eu ia comprar coisas com ele, sempre foram bem recebidas. Não é à toa, ela foi nomeada dama da alta sociedade. Né? Olha, que maravilha de touro. Mas você sabe que o André brinca, às vezes ele acha que touro carrega um pouco, ele acha que touro é um pouco brega, um pouco over, às vezes cai pra isso, e virgem às vezes é um pouco mais clean, mais, sabe, consegue dosar melhor essa coisa da estética. Virgem é minimalista e touro é rococó. Boa. Virgem nem sempre é minimalista, viu? Virgem pode ser bem acumulador também. O que acontece é que virgem vai só simplesmente guardar as coisas por ordem de cor, de tamanho, do abecedário, sabe? Mas assim, também eu já conheci bastante virginianos acumuladores. Do pessoal de terra, o pessoal gosta de ter a casa cheia de coisas. Aí aquela coisa de novo, né, gente? A gente vai às vezes encontrar essa taurina, ou essa virginiana, ou essa capricorniana aí, que pode ser mais ou menos acumuladora de bens materiais, porque tem todo um mapa por trás, né? Porque o Gui, por exemplo, é um taurino minimalista, né? E taurino geralmente gosta de guardar as coisinhas e não jogar nunca mais fora. Mas o Gui, por exemplo, já está fora dessa curva, por causa desse mapa dele que tem outros elementos mais fortes aí. Muito que bem. E geminiano é duas caras? Geminiano é falsa. Ela é falsa, ela. Olha, gente, a gente pode... falar. Exatamente. Gêmeos é o signo da comunicação, é um signo de ar, né, do elemento ar, e elas gostam muito de falar. Eu também já conheci geminianos mais quietinhos, que você precisa ser mais íntimo para poder começar a conversar, mas no geral, quando você já fica um pouco mais amigo, o geminiano vai começar blá 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 e não vai parar nunca mais, dependendo do amigo, de repente ariano. Ares, eu já vi muito essa combinação de Ares e Gêmeos amigos, né? E a conversa não acaba nunca mais, né? Eu tenho muitas amigas geminianas e elas são de ótimo papo. O que acontece, né, gente? Como tudo na vida, a gente tem um lado A e um lado B, né? Aí todo mundo está acostumado às vezes a ver esse lado B. É que o lado B de Gêmeos, de duas caras, não é que é bem duas caras, é que os Gêmeos ele muda muito rápido, né? Eles são muito práticos. Então é meio que um hoje quero e amanhã não quero, e amanhã eu quero outra coisa. Ganho um presente hoje, amanhã eu quero outro, né? Exato, então assim, hoje de repente eu quero aprender astrologia, mas amanhã eu já quero fazer física, sabe? Então assim, o geminiano ele vai mudando assim, dependendo do que ele vai se descobrindo, né, na vida, e é aquela coisa da metamorfose ambulante. Como é um signo da comunicação e é o primeiro signo de ar, geralmente a gente fala que eles gostam muito de saber de tudo um pouco, né? Então eles gostam de saber de tudo um pouquinho, gostam de saber a fofoca do dia também, né? Aí tem aquela questão engraçadinha, né? De as geminianas gostam de saber uma fofoquinha, gostam de estar contando um pouquinho da vida uma das outras aí, mas não é que elas querem fazer fofoca por mal, né? Gostam de conversar, papear, né? Querem ter alguém para papear, chamem um amigo geminiano, né? São super agradáveis, assim, tem uma adaptação muito fácil, quer uma ajudinha aí para alguma mudança na vida, chama um geminiano que ele te ajuda a se adaptar facilmente aí às situações. Legal. Né? E eles são meio, eu vi uma vez que eles são meio tendenciados a ser artista também, né? Também, né? Porque o pessoal de ar, como Gêmeos, Libra e até o Aquário, né? Que são os 3 signos de ar, eles, como são signos são signos mentais do elemento ar, que gostam de comunicação, eles são bem tendenciados, sim, às vezes a pegar essas carreiras artísticas. Aquário, às vezes, na maioria pode ir, mas às vezes não, né, porque eles são mais fechados, né? Mas Libra e Gêmeos, sim, são super falantes, né? Então a gente pode encontrar muitos atores, por exemplo, aí que sejam desses apresentadores, signos. Né? Apresentadores. Marília Gabriela. Isso. Vários outros jornalistas. Legal. Mulher, eu tenho uma dúvida. Gêmeos é o meu ascendente, né? Como a gente descobriu recentemente. Todo mundo aqui, gente, fez um mapa astral e um meiozinho, né? Um truque. Depois a gente vai ter a gente mandou no final do... depois vai ter a publi. Mas a gente mandou pro André o nosso mapazinho, o basicão lá. E a gente descobriu várias coisas ali. E meu ascendente é Gêmeos. E muita coisa do que você falou, eu me identifico. Como é que funciona esse negócio do ascendente? Então, vamos lá, né? A gente tem uma tríade, né, que são chamados os luminares aí do início, que falam muito da nossa personalidade, né, que seria o Sol, a Lua e o ascendente, né, que vão falar bastante da nossa personalidade,
O Sol vai falar muito do nosso ego, né? Do nosso ID, do nosso eu. A Lua vai falar das nossas memórias emocionais. E o ascendente, ele vai ser como se fosse uma ferramenta que você vai usar para se comunicar com o mundo. Eu não gosto de falar que é uma máscara, tá? Eu costumo falar muito isso. Muita gente fala assim, quer dizer que então eu sou um signo, mas eu tenho uma máscara que é o ascendente? Eu falo, não. Vamos dizer assim que o ascendente é uma caixa de características a mais que você também vai ter, além do seu Sol, né, que já tem suas características próprias, para você usar e se expressar no mundo. Então, muitas vezes, quando a gente adquire até mais idade, a gente começa a usar isso melhor. E aí tem aquele bom e velho mito que todo mundo fala assim, depois dos 25 anos eu viro mais o meu ascendente. Não, não é que você vira mais o seu ascendente. É que você vai poder, você vai se entendendo mais, né? Vai se conhecendo cada vez mais conforme você vai ficando mais velho, e você vai conseguindo usar melhor as características desse ascendente, né? O que acontece? Geminiana da comunicação, você, entre outras coisas, você já deve ter lido, né, inclusive, você vai ver que você vai mostrar isso muito para o mundo, né? É como você se vende, é a caixinha que você mostra para o mundo para ser vendida. E é como as pessoas vão te comprar, né? Então, muitas vezes as pessoas podem te conhecer logo de cara e falar assim, então Gregory é geminiano. E só depois de muito tempo, ou só de repente você contando, elas vão achar que você é aquário, né? Aquariano, isso. Né? E aí, inclusive são muito parecidos, né? Vamos dizer assim, diga-se de passagem. Porque os dois são signos de ar, são signos comunicativos, e cada um tem o seu jeito de se comunicar, mas no geral, né, são signos que se relacionam muito, né, que tem uma comunicabilidade grande. Eu, por exemplo, ninguém diz que eu sou ariano logo de cara. As pessoas conversam comigo e eu tô blá 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 2 horas, e eu falo assim, sou de Áries. Porque todo mundo já tem uma referência de Áries como se fosse o Satã mesmo. Mas é quando o Guilherme falou pra mim, eu fiquei, nossa, o André é de Áries. É tão boazinha. É tão boazinha, né, gente? Não conhece, no caso. Muitas amigas minhas dizem que adoram os amigos arianos que tem, né? Porque são pau pra toda obra. Pode, às vezes, ser meio descontroladinho, mas se você souber dar risada do descontrole ariano, que às vezes dá um chilique, né? O Guilherme pode dizer isso, que ele vive rindo dos meus chiliques. Aí você pode super ter uma pessoa para a vida inteira também. Legal. Mas a Grega, vamos dizer assim, então você vai mostrar muito o seu ascendente para o mundo, né? Que é aquele signo que estava no horizonte, né, na hora que você nasceu, lá no leste. Então, assim, a cada mais ou menos 2 horas, explicando um pouquinho do astrologuês, né? A cada 2 horas das nossas 24 horas, mais ou menos, né? Por volta de 2 horas e pouquinho, a Terra ela vai facetando um signo diferente dentro daquele 360 graus que tem aí no cosmos, aí, né? Nessa elíptica aí do céu. Então, a cada 2 horas a gente vai mudando de signo. Então, de acordo com o horário que você nasceu, o signo que estava nascendo no horizonte era o signo de Gêmeos, né? No meu caso, por exemplo, é Virgem. Então, eu vou mostrar muito esse detalhismo, esse jeito meio centrado, sei lá, o gosto pela limpeza, organização, e por aí vai, né? E a senhora, essa comunicação, essa pluralidade, né? Você deve gostar de ler muitas coisas ao mesmo tempo, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes. Já ser inteligente, viu? Pelo amor de Deus. Você pode perguntar para ele de qualquer assunto que ele sabe. Exatamente. Geralmente o pessoal muito mental, né? Então tá muito na mente. Um mapa que nem o seu, que tem um Sol e um ascendente em signos de ar, né? Pode ser que às vezes fique muito tempo, às vezes, no mental. E tem um pouco, às vezes, até de dificuldade de passar para o mundo material os seus planos, né? Às vezes fica cheio de planos, cheio de ideias, engenhosidades. Sim, mulher. Nossa, eu não termino porra nenhuma. Eu quero fazer tanta coisa e fica tudo na minha cabeça, eu não consigo tirar nada. Exato, pode acontecer bastante isso. Mas temos outras ferramentas que a gente pode ver aí no seu mapa para te ajudar a ver outros pontos mais fortes e outros pontos aí para se trabalhar também. Verdade. Vamos continuar? Vamos, seguindo a roda aí. Esse próximo eu conheço muito. Não conhece? Dele. Não conhece. Câncer. Que é só o seu ascendente, né, filho? É o ascendente dela, canceriana ela. Oh, que fofinha. A gente fala, né? Que é o signo emocional, né? Eu descobri que eu era canceriano porque me salvou meu escorpiano. Ou não também, né? Ou não. Ô, Fih, eu tenho que te dizer que de muitos escorpianos que eu conheci na minha vida, e conheci vários já até inclusive, já conheci alguns mais alegres também, mas tem que ter um ascendente mais assim, ou então alguma coisa no mapa que deixe mais assim, mais solto, né? Porque no geral, escorpianos são aqueles seres com um olhar mais sério, observador, sabe? Tá te analisando de cima a baixo, né?
e são pessoas muito intensas e profundas. Mas, falando do seu ascendente em Câncer, né, vamos falar um pouquinho desse signo, né, que é um signo do elemento água, então a parte emocional é muito forte, é um signo muito maternal, é um signo da nutrição, é um signo muito intuitivo, é um signo muito doméstico, né? Gosta daquela coisinha da conchinha em casa, né? Gosta daquela coisa da família, de formar sua família, principalmente ser pai, ou virar mãe, né? Tem aquele instinto maternal ou paternal mais forte, né? São pessoas altruístas. E são, assim, muito emocionais, né, gente? Mas aí emocionais eu vou falar, assim, do Câncer, do Escorpião e do signo de Peixes, e é o pessoal que vai dar uma choradinha com um filmezinho Mas aí. é dramático também, né? É dramático. Eu adoro uma Maria do porque Bairro. quando a bicha chora, gente, parece que ela tá tendo um ataque asmático. Nossa. Olha só, descobrindo coisas da FIV. Eu choro tão linda, com uma lágrima só escorrendo do lado do rosto, assim, sabe? Bem Hollywood. A bicha acaba numa poça que eu tenho que chamar o encanador, porque a bicha se acaba em lágrimas. Ela chora, parece a Maria do Bairro. Gente. Fica assistindo aqueles desenhos da Pixar e fica chorando, né, querida? Ai, não, assisti a última vez que eu chorei assim foi no filme Quarto de Jack. Não, você chorou assim em Pose, uma semana atrás. Uma semana atrás ela chorou assim de se debulhar em lágrimas, assim, a bicha tava tremendo, eu achei que ela tava tendo uma convulsão. É verdade. Meu Deus. E o filme Soul, sabe, o último que lançou na Disney lá? Eu ia falar isso. Esse eu chorei também, mas esse rolou só aquela lagrimazinha. Ele também foi, né? Foi longe, né? Foi o extra. Dá os lencinhos pro Fih, né, gente, que o Felipe precisa. Então, assim, o que é legal também do Câncer é que eles também são nostálgicos, isso, então vão lembrar muito daquelas coisas do passado, vão gostar de saber de histórias da família também, sabe? Historinhas da vovó, historinhas da mamãe e do papai, saber das coisas do passado, né? Eu adorava sentar com meu avô e ficar ouvindo as histórias dele de 1930, 1920. Tem que ter paciência, né? Eu adorava fazer isso. Eu era aquariana que dava trela pro vô. Exatamente. Não, e eu sei que o Felipe, até falando um pouquinho mais de astrologuês, pelo que eu lembro, ele tem o Sol na casa 4, né? Que é a casa de Câncer. Porque a gente, cada uma das casas do zodíaco, né, que é uma área da sua vida, vão ter características próprias, mas elas vão ter também bastante características do próprio signo regente daquela casa, né? Então, casa 1 é de Áries, casa 2 é de Touro, né? Casa 2 de Touro, vamos falar que está falando das finanças, casa 3 está falando de comunicação de Gêmeos, casa 4 a gente está falando de Câncer, então a gente está falando das nossas raízes, né? Da nossa casa, o ambiente familiar, o ambiente doméstico. Então pensa assim, o Felipe, que é um escorpiano, já é signo de água. Por mais que seja um signo de água um pouco mais intenso, né? Aquela coisa mais visceral, né? Vamos dizer assim, ele está naquela casa de Câncer, então aquela coisa da conchinha, né? E tem um ascendente em Câncer. Nossa, quanto Câncer nesse mapa, gente. Pensa quantos elementos de Câncer tem nesse mapa. É quase um canceriano. É quase um canceriano, né, gente? Não, o Felipe, desde que eu conheci ele, até que falar assim, do que está vindo na minha memória, assim, que ele sempre chamava muita gente para ir para sua casa e tudo mais, né? Fala, nossa, como o Felipe tem essa coisa, né, de o acolhimento em casa, né? Receber as pessoas em casa e no seu ambiente, assim, né, familiar. Imagina como tá sendo essa pandemia e não poder ninguém vir aqui em casa, todo desesperado. A bicha tá se coçando. Tô desesperado. Vamos agora pro signo da rainha. Quem é a rainha? A rainha do pop. Que é? Madonna, que é a Leonina. Maradona. Leone. Leonino sempre fala aquele que se acha, né? Ai, pronto, né? E aí a gente tem que também desmistificar um pouquinho o meio que se Leão acha é do a Leonino, mentira, a enjoada. Olha, mas eu tive sempre amigos que quando era Leonino, eles queriam ser o centro do grupo, assim. Leonina eu já quis bater. Eu já vi uma vez 2 leoninos, eeles eram tão crista acesa que eles brigavam pra disputar quem era mais crista acesa. Sabe o que eu lembrei? Nossa! Eu acho que eu já dei uma coça num leonino. Foi a única briga de soco que eu tive na minha vida, foi com o leonino. Eu dei um chute naquela gay que ela voou o quarto inteiro.
Vai, André, salva os leoninos, por Não favor. salva não, que eu vou pegar todas de soco. Olha, eu acho que em maior ou menor grau, o leonino vai ter aquele momento que ele vai criar atenção para ele, né? O que a gente pode dizer dos leoninos? É que é que tem tanta chacota em cima de leão, né? Que a gente sempre já começa falando pela Madonna, né? Que é o melhor exemplo de leão que tem, né? Que é aquela rainha do pop, a rainha do palco, a rainha do exibicionismo. Mas uma característica muito forte que os outros 11 signos devem ter, assim, devem aprender junto com os leoninos, é que eles têm essa parte da como é que a gente fala mesmo? Da autoestima. Isso. A autoestima, ela é alta, tudo bem. Ela pode, às vezes elas não são tão altas assim, não. Como eu já falei, eu conheci muitos leoninos que são super quietinhos na deles e que não estão com a autoestima lá no céu. Mas o leonino, ele vai ensinar a gente a se olhar no espelho e falar: você está arrasando hoje. Você pode arrasar hoje. É tipo isso, gente. E eu já tive amigos leoninos que até me ensinaram isso. Falaram assim: fomos até uma loja uma vez e falaram assim: a gente vai comprar umas camisas novas para você. E olha como você fica lindo com essa camisa, sabe? E eu lá com aquela autoestima toda, sabe? Fazendo a gay magrinha que ninguém olha para ela, sabe? Sim. E aí eu falei assim: gente, será que, né, eu vou conseguir conquistar alguém? Ele falou: não, vamos lá. E me ajudou a comprar roupa. E falou: olha como você ficou lindo, ficou gato. Uau, você olha no espelho e fala: você vai arrasar aqui hoje na balada. Então, assim, eles vieram para ensinar um pouco assim, a autoestima para todos os outros signos. E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a nossa sociedade ela está com essa autoestima baixa, né? A gente tem muito aqueles padrões pré-estabelecidos, que está todo mundo sempre se olhando por baixo, e às vezes as pessoas são maravilhosas, quer dizer, não, sempre são maravilhosas, né? Mas às vezes as pessoas elas não conseguem nem chegar ao mínimo do mínimo, né? E o leonino lhe ajuda, né, a você olhar essa parte. Ter essa autoestima. Exatamente, né? O que acontece, né? É o signo da criatividade, tá, gente? Então, assim, eles são muito românticos, são muito generosos também, tá? Tem aquela parte da nobreza, né? Essa nobreza, ela pode ser muito assemelhada, por também ser um signo do ritmo fixo, né, que a gente fala, ele se assemelha bastante com o touro, né? Então, assim, são pessoas também que vão ter bom gosto, vão ter gostos pelas artes, não são regidos por Vênus, mas também tem todos esses gostos, né? Tem um bom gosto, gosta também de ostentar um pouquinho, né? Então, aquela coisa, a gente fica zoando com aquela coisa assim, vai gostar do bom e do melhor, né? Vai ter que ser tudo de ouro. Pra leão, né? Mas pro taurino também tem bastante isso, viu? Gata! A polícia ficou. São signos leais, são bem idealistas, também podem ser ótimos líderes, você vai encontrar muitos líderes leoninos, né? Às vezes é muito engraçado porque às vezes eles vão ter uma visão mais macro, né? Vão ser aquele leão assim que vai estar sentado no trono, sabe tudo que está acontecendo e vai estar pronto para mandar, né? E aí isso às vezes num desequilíbriozinho pode ser mal interpretado pelas pessoas, né? Que é falar assim, esse cara só sabe mandar em mim, ou essa chefe só sabe mandar em mim. Mas, assim, no geral são signos super animados, são ótimos amigos e são muito artistas. Então não é difícil você encontrar um leonino ou uma leonina que saibam pintar, que saibam cantar, que sabem atuar no teatro. E, assim, para eles é muito fácil, né? Quando eles soltam, né? Às vezes eles têm de repente aquele Saturno na casa 1 que eu estava falando, né? Que eu conheci alguns leoninos assim. Pode demorar um pouquinho para soltar, mas quando solta, ou então quando dão a deixa para ele falar ou ela falar, aí vocês vão ver que vai soltar um pouquinho. Aí o buraco é mais embaixo. Isso aqui é engraçado, Greg, é porque você é aquariana e vamos falar um pouquinho de astrologia de novo, né? O Sol, ele está muito bem quando está em Leão, né? Que é aquela coisa, o Sol é o centro ali dos planetas, né? Então é o centro do universozinho ali do sistema solar. E quando o Sol está em Aquário, ele está em queda, né? Então, assim, ele não está na melhor expressão dele. E os aquarianos realmente não são pessoas... Não, os aquarianos, eles não estão... Falando desse astrologuês, né? Assim, o Sol, quando está em Aquário, ele não vai ser uma pessoa que vai se soltar facilmente, não vai querer se exibir loucamente, né? Vão ser mais frios, vão ser mais na deles. Me deixem no meu cantinho, no meu quarto, na minha solidão, que eu gosto um pouco disso, né? Mas no contexto geral, a senhorita, né, que é aquariana, poderia ter muitos bons amigos leoninos também, que faz parte do seu eixo aí, né, que é o eixo Leão e Aquário. Eu já tive muitos amigos de signo de fogo. Muitos. Mas foi um só que eu peguei no soco.
Ah, então tá, então tá bom. Virgem. A Xuxa! O virginiano A Xuxa- separa o arroz grão por grão? É mais ou menos assim, gente. Mas também vou te falar que tem muito virginiano que eu já vi que é bem relapso com as coisas, tá? Então, nem tudo é padrão pra tudo. Mas falando de Xuxa, gente, a Xuxa é de Áries, hein? A Xuxa de... Não, é que ele falou com a Xuxa astróloga. Gente, vocês lembram da Xuxa astróloga? Procura o meme da Xuxa astróloga. É engraçadíssimo. Temos que procurar, Ai, gente. touro, virgem. Sabe que você falando me lembrou da campanha da Anitta pra Beats do Zodíaco. Já viu? Não, ainda Depois não. do comercial dela, assim, ela tá de costas, aí ela vira e fala, Aries. Exatamente desse jeito. Eu lembro Mas de uma aí, rádio que eu escutava de manhã que tinha isso, assim, Áries. Aí falava lá o signo da pessoa. É muito engraçado. Gente, as virginianas, elas podem ser aquelas pessoas detalhistas, metódicas, loucas da limpeza, mas não interpretem elas assim somente, tá? Elas, vamos colocar que o virginiano ele é organizado, né? Então, assim, você quer dar um trabalho que exige detalhes, vamos falar da correção do TCC, né, Gui? Tipo Quer isso. dar a correção do TCC? Dá para o virginiano que ele vai saber achar todos os detalhes que estão errados ali no TCC, por exemplo, né? Então, assim, são seres muito estudiosos, eles gostam muito de contato com a natureza, geralmente, né? Tem um lado muito prático, né? Tem um lado muito bom sobre serem pesquisadores, um lado mais científico, um lado mais detalhista. São bem exigentes, né? Então, assim, a questão do virginiano é que, assim, sempre para ele vai elogiar, mas ele fala, mas poderia ser melhor aqui, sabe? Vai te apontar, assim, com o dedinho ali, né? Sim. Vai ser crítico, né? Não é? Então, geralmente, assim, são aquelas pessoas que vão estar com aquele. Vai ser aquela Bia que vai estar com aquele cabelinho impecável, aquela make, assim, feita no detalhe, sabe? Sim. E são eles também. cuidadores? Uma coisa que você fala, né? Bastante, que virginianos são cuidadores, bons cuidadores. Isso, muito bem lembrado, né? Tá aquele eixo da servidão que a gente fala que é o eixo de Virgem e Peixes, né? O Peixes é um verdadeiro doador de si. A gente vai chegar em você, Irga. E Virgem, ele também é um bom doador de si, né? Ele é um ótimo cuidador. Assim, eu percebi muito nos virginianos essa atenção que eles também têm. O taurino dá um ótimo presente, sabe? Também é muito detalhista nesse sentido. Mas os virginianos também vão olhar no detalhe o cuidado com a outra pessoa, seja com o familiar, com quem ele ama, amigos, né? Assim, aquelas pessoas com quem eles têm mais proximidade, porque virginianos, como eles são muito analíticos, eles também não são assim de ter uma caralhada de amigos, que nem os arianos, por exemplo, né? Ou geminianos que falam com todo mundo. Os virginianos, eles já são mais seletivos. Alguns são mais soltos, né? Por exemplo, Fred Mercury era virginiano, gente. Você pensa no Fred Mercury, né? Mas Sendo a música perfeita, né? Que ele sempre... Exatamente. As músicas que eles fazem são perfeitas. E assim, ele incorporava um personagem, que eu acho que ele tinha a lua em Sagitário, alguma coisa assim. Isso. Ele incorporava um personagem lá nos palcos, mas pelo que eu via nas entrevistas dele, ele já incorporava o virgem de novo, sério, analítico, dando resposta atravessada às vezes, sabe? Mas de qualquer forma, aquela pessoa que vai estar ali do seu lado, cuidando de você, sabe, tendo que te dar banho na cama, vai ser um virginiano ali do seu lado. Ele vai fazer, né? Que legal. Ele vai fazer Que também. legal. E agora, Libra. depois do Virgem vem a Libra. O problema que eu sei da Libra é que a Libra não consegue se decidir em nada, né? Não toma decisão de porra nenhuma. E aí, tipo, a minha mãe é libriana, com ascendente em Libra. Jura? Nossa. Ela é Libra. Não sabe o que tá fazendo 90% do tempo. Então, tipo, quer agradar todo mundo e vai fazer, tipo, lá em casa, se a gente pede um prato, eu e meus 2 irmãos, ela vai fazer os 3 pratos porque ela não consegue escolher um porque ela tem que agradar os 3. Você tá brincando. Oh, Nossa. que fofa. Exato, então é isso. Por que o libriano, como salvar-se de ser libriano assim, né? Porque também tem, não é tão bom isso, porque, por exemplo, se você é casado com um libriano, você pede uma ajuda para tomar uma decisão, o bicho não toma, porque Pois é.
Não é? E aí a gente vai de novo sempre apelar para aquele ladinho do mapa, Alfi, que pode ter uma tônica que ajude. Já conheci librianos que são bem decididos, mas também conheci muitos librianos que não são decididos mesmo. Aí fica naquela coisa de não sei se vou, não sei se eu fico também. Libra, ele é um signo que pensa muito no outro, né? Falando até da casa de Libra, que é a casa 7, que a gente fala que é a casa do casamento, que fala a casa que olha o outro. A casa 1 de Áries vai olhar o eu, né? Dizem muito que o ariano olha muito para o próprio umbigo, que ele é muito egoísta. E daí, indo para o outro lado, na casa 7, que é a casa de Libra, você vai olhar o outro, vai ter as parcerias, né? Vai olhar o casamento. E os librianos, sim, eles têm um gostinho muito refinado, são amantes da paz. Libra geralmente não quer brigar. Isso, olha, se você vê um libriano descendo da tamanca e saindo, assim, jogando tijolo nas pessoas, é porque a libriana já está assim, já além, sabe, Nossa, além do Rivotril já, sabe? Tem o dó de um Já tá casamento entre Libra e Áries, então, né? Porque o Libra, coitado, deve ser espancado, né? Não, então, mas são complementares. Ah, é? É isso Dizem que que dá são certo. Eles são, né? Exatamente, dizem que são complementares, né? Apesar de que assim, eu tenho muitos amigos librianos, eu vou te falar que às vezes eu não conheci tantos librianos que sejam tão calminhos assim, apesar de ser uma característica forte deles, né? Às vezes o Libra pode dar um chiliquezinho, ou então uma coisa que você vai ver muito assim dos librianos é que eles vão gostar, às vezes eles não vão falar na sua frente que eles estão putos da vida, né? Mas eles podem comentar calmamente com outra pessoa da família, com um amiguinho assim, nossa, mas eu fiquei tão nervosa com aquela pessoa, sabia? E aí, mas assim, no geral, eles são imparciais, são diplomatas, né? Então, assim, para essas profissões, um libriano vai ser ótimo, né? Por exemplo, ser juiz, né? Coloque um libriano ali para ser juiz, que de repente ele vai conseguir olhar os dois lados da mesma forma e vai poder conseguir analisar bem sem ficar caindo só para um lado, só para um dos lados, né? É um signo muito cooperativo, né? Eles gostam muito de ajudar o outro, são muito sociáveis, são sensíveis e também tem esse lado artístico, também olham pelas coisas bonitas da vida, porque Libra também é regido por Vênus, né? Então é mais um signo aí que tem aquele lado rosinha da história, que vai conseguir ver as coisas pelo lado mais belo, que é mais bonito, que é mais harmônico, sabe? Legal. Pode E falar. agora a gente chegou no Escorpião. Olha o escorpião, olha quem chegou, olha ela. Chegou. Olha ela. Olha ela aí, né? Vamos salvar as escorpianas, né, gente? Salve os escorpianos. A imagem que eu chego num lugar, falo, sou escorpiano, a pessoa fala, vixe. Eu falo, por quê? Nem eu sei o que tá pensando, né? O que Não, tem aí de sabe que- cold no escorpiano? É vingação, ela é muito vingação. Ela tem o quê? A mágoa. Ela tem o quê? Não sei mais. Acho que é isso. É só tragédia. Eu É uma sei. carinhosa magoada. Ela é sexual, porém vingativa. Ela Ela é dos negros. ela Ela é agarra, leona. ela agarra a mágoa, mas ela mama. Adorei. Não, ô, Fih, você pode falar assim para as pessoas: olha, eu sou escorpiano, mas tá na casa de câncer e meu ascendente é câncer. Gente, eu tenho tanto câncer no mapa que eu sou super fofinho. Entendeu? Você fala assim para seus amigos que já. Sou As pessoas quase estão te conhecendo. canceriano, né? Fala que você é quase uma canceriana que o E pessoal a vai chegar lá, lua o pessoal em fala: ai, meu aquário. Deus. A lua do Não, Fih é aquário também? É, em aquário. Alguma coisa tinha que estancar essa aguaceira toda, né? Esse chororô todo, senão ia desidratar a coitada. Agora, qual o lado importante, bom né? de O ser que importa. escorpiano? Se a pessoa O tem o importante é o que azar importa. de ser um escorpiano sem câncer como eu, o que pode salvar ela? Vamos lá, gente, que todo mundo. Eu tenho que fazer uma chacotinha porque esse signo é muito especial, né? Porque todo mundo tem uma zoeira, assim, tem uma grande zoeira astrológica por Escorpião e Capricórnio, que a gente vai chegar logo nas Capricornianas também. Que como são signos mais analíticos e rígidos, então todo mundo interpreta como se fosse um monstro, né? E não é bem assim, tá? A gente vai falar o lado docinho de cada um deles. A gente estava falando dos negativos, né, Grega? Também a gente pode falar assim, é vingativa, pode ser obcecada, pode ser arrogante, pode ser muito desconfiada, ciumenta, Nossa, essas coisas tudo. controladora, Nossa, manipuladora. Depende do que você fez com ela. Tudo isso. Depende do que você fez com ela, ela só vai refletir.
Olha, ela veio defender. Não vai defender, não. Mas eu tenho que falar uma coisa muito legal dos escorpianos, gente, que é a palavra transformação, né? São pessoas que conseguem se transformar, se reinventar, sair das cinzas e renascer como uma fênix de uma forma incrível, né? Já conheci muitos escorpianos que são ótimos trabalhadores. Você entrega um trabalho para o escorpiano vai fazer, nem que ele tenha que ficar a noite inteira acordado, ele vai fazer tudo e vai te entregar no horário bonitinho. Ela é trabalhadora, viu? Ela é trabalhadeira. Ela é trabalhadora, ela entrega. Então, assim, a gente pode ver que o escorpiano, eles têm um autocontrole incrível. Por serem muito analíticos, são bons estrategistas, são mega intuitivos. Signo de água, né, gente? Então, vamos voltar ao signo de água, né? Signos de água, que também são muito emotivos, né? Para onde vão sentir muito o ambiente, onde estão pisando, né? Vão ter aquela intuição mais aguçada. Então, os escorpianos também têm isso, né? São intensos, são muito profundos. Então, você não vai conseguir fazer com que um escorpiano... Você vai dar alguma coisa para ele estudar, ele não vai querer só estudar só um pedacinho daquilo. Ele vai se interessando, ele vai, sabe, buscar mais material, mais livros, mais conteúdos na internet, até ficar especialista naquilo que interessa a ele. Então, eu vou falar uma coisa, tá? Eu tenho bastante elemento de escorpião no meu mapa. Revelação aqui pra vocês. Olha. O Greg também. O Greg casal 8. Que tem a Sol de casa 8, né? Então, Greg, E a Lua nós que temos... Escorpião. E a Lua Escorpião, né? Então a gente tem bastante elemento André, de Escorpião. aproveitando então essa deixa aí, o que quer dizer a Lua? O que a Lua faz no nosso mapa? Então, vamos lá. A Lua, eu falo que quando a gente quer saber mais de algum crush no Tinder ou nos outros aplicativos, no Grindr, assim, a gente não tem que pedir nudes, a gente tem que pedir o Sol e a Lua, para saber muitas outras coisas. Muito que então, bem. Você sabendo da Lua, gente, você vai saber como é que é o lado emocional, né? Como é que são as emoções daquela pessoa, quais são as memórias emocionais que ela carrega, né? Como ela se comporta emocionalmente. A Lua é a expressão da emoção, é como ela expressa a emoção. Então, se o Felipe, na emoção, deságua, chora, né? Ele não tem como esconder, né? O Felipe tem muito forte apesar de ele ter uma Lua em Aquário, ele tem esse elemento água tão forte, né? O ascendente, o Sol na casa. Isso, ele vai ser muito emotivo. Falando então assim de Lua, né? Quem tem Lua em Câncer, né? Oi, Guilherme. Oi. Entendeu? Essas pessoas que têm essa Lua em Câncer, por exemplo, elas vão ser mais emotivas, elas vão soltar as suas emoções mais facilmente. Ela não é só a Maria do bairro, né? Ela é a trilogia das Marias, né? Isso, exatamente. É a Maria do bairro, a Marimar e a Maria Mercedes. A gente joga o carro na calçada e bate na barraca de feira. Gata. Chorando. Exato. Essa é a cena de Câncer. Então a chacota principal, quando a gente vê a lua das pessoas, por exemplo, eu tenho a lua em Aquário. Eu acho que quem que tem a lua em Aquário aí é o Felipe, né? Isso. Felipe. Mas aí a gente sempre tem que analisar o mapa como um todo, porque o Felipe não é um gelo, né? Ele é muito emotivo, ele é todo coraçãozinho. Mas no geral, quem tem, por exemplo, uma lua em Aquário, uma lua em Capricórnio, a lua estando nesses signos, ela vai ficar, ou em Escorpião também, ela vai ser uma lua mais reticente, vai ser uma lua que vai ter mais dificuldade de soltar as suas emoções, entendeu? Então, ela sente sim, mas sente às vezes de uma forma talvez um pouco mais superficial do que uma lua em Câncer, por exemplo, sentiria. A lua em Câncer, gente, é aquela coisa, né? Ela foi machucada, foi ferida aí no relacionamento, mas, sabe, tá por dentro, assim, um negócio que foi, assim, lá no fundo do âmago, do fundo do poço, que ela tá sentindo aquela dor, que ela nunca vai esquecer nunca mais. Você entendeu? Ela vai estar velha, com 90 anos, ela vai lembrar como se fosse ontem tudo que aconteceu com ela. Você entendeu? Mas uma lua em Aquário, né, de repente pode superar mais rapidamente. Acho que o Felipe deve ser assim, ele chora tudo que ele tem que chorar, mas ele supera rápido as coisas. Sim, ela passa por cima rapidinho. Ela passa por cima rapidinho, né? Lua em Aquário geralmente passa por cima muito mais rápido, né? Tem um pouco mais de dificuldade de demonstrar seus sentimentos. E Lua em Escorpião também vai ter. Vai amar. Então, a Lua em Escorpião, ela vai amar intensamente, vai amar profundamente, mas às vezes dela soltar tudo que ela está sentindo, ela vai ter essa dificuldade, sabe? Ela não vai falar tão facilmente do que ela está sentindo. Já uma Lua em Câncer vai sentar, espernear, chorar, gritar.
entendeu? E eu estou aqui, meu Deus do céu, você não me ama. Tô zoando, tá, Gui? Só que não, né? Exatamente. Só que é verdade, né? Não Exatamente, gostei do bullying, tá? Ela vai chorar. Ela vai chorar, gente. Tô chorando. O Gui não é Tá assim. ficando louca, minha lua tá ficando louca, hein, gente? Gente, perto do que o Gui não é assim, tá? Mas isso é uma chacota mais a nível didático, para a gente entender como é que a lua se comporta em signos por aí, né? Mas uma lua, ela também tá boa quando ela tá em touro, é uma lua fofinha, romântica, uma lua em Libra também. O problema da lua em Libra é que ela vai estar sentindo as coisas, mas ela vai. A lua em Libra, ela vai mandar você tomar no cu com classe, você entendeu? Ela nunca vai Não, mas falar grossa com você. Que é a lua do Igor. a minha lua é Libra. Eu não tenho essa facilidade de mandar as pessoas tomar no cu. Eu sou bem diplomático. Mas, Exatamente. então essa certo. Exatamente, é isso mesmo. Eu acabei de avaliar que Bem-vinda. era isso. Bem-vinda, Igor. Obrigado. E às vezes Igor, você vai sentir às vezes que você queria estar xingando, você queria estar esmurrando a pessoa nas palavras, mas você não consegue. Você vai ser classuda e vai falar, ai, tudo bem, tá tudo ótimo, tudo bem, querido. E às vezes eu fico me remoendo por isso. Até conversei com o Gui sobre uma situação que tipo, foi muito chata, me deixou muito puto. E eu fui muito diplomático no meu xingamento, assim. Eu não meti um dedo no cu de ninguém, sabe? Eu fui super tranquilo. Isso me deixou muito estressado. Tadinho, Não, imagina, Pisciano, né? Porque Pisciano também vai sentir bem profundamente as questões que estão acontecendo, é sensível também. A pessoa foi lá e te machucou. E você ainda tem uma lua em Libra, né, que não vai conseguir dar uma tacada com tacape na cara de volta, né? É complicado, vai ficar dentro mesmo, assim, né? Remoendo por dentro um pouco. Isso é uma questão a trabalhar aí mais pra frente. Gato. Mas assim, a gente tá falando de lua, né? Então, assim, quando a gente tá conhecendo um crush novo, além do sol, tente conhecer a lua da pessoa, que você vai saber muita coisa. E aí a gente vai saber onde está esse sol, onde está essa lua, a gente vai ver qual que é a atenção maior que ela dá na vida dela, assim, entendeu? Quais são as áreas da vida dela que ela, de repente, tem uma tônica maior, assim, para vivenciar, né? E aí você pode ver como é que é mais ou menos a personalidade da pessoa. Já só com esses dois astros aí, já dá para saber muita coisa. Mas então, Escorpião é isso mesmo, não tem coisa que melhore, né? Ele falou uma coisa boa de Escorpião. Gente, a minha vida, ó, presta atenção nesse inferno. Meu pai é Escorpião, a minha irmã é Escorpião, meu marido é Escorpião e minha filha é Escorpião. Menina. Porque a senhora tem que aprender alguma coisa nessa vida, né? Você sabe. Tem que aprender a dar soco. Mas Grega, você tem que ver que são intensos e são profundos, vão te chamar profundamente, não estão mentindo para você. Ou não, estão né? com você. Só porque tem às vezes o que Ou vão te odiar profundamente também. Exatamente. Depende do que você está, querido. A gente vai ver onde é que vai dar. Ai, gente, não, mas eu tenho meus amigos escorpianos. Saindo do Escorpião, vamos lá pro Sagitário. Outro signo de fogo. Que também satânico, né? É que o pessoal costuma falar que Sagitário é satânico, né? E as pessoas têm trauminhas com Sagitário porque Sagitário é muito aventureiro, né? Então. Vai embora de casa com 17 anos? Gata. É tipo essa, né? E vai sair de fora com 17 anos, com R$100 no bolso, e vai pegar uma carona de caminhão e sair pela estrada, né? Eu tenho uma amiga que fez isso, Sagitário. Sagitário é quando? Novembro? No final de novembro para dezembro. Para ter dia 20. Tá explicado porque minha mãe fugiu com meu pai. Olha! Ela é sagitariana, olha só. Gente, altas revelações. A vida se mostra, né, gata? Ai, gente. Sagitário é o último signo de fogo, tá? Então, Áries, Leão e Sagitário são a tríade de fogo. Fogo é aquela sede de viver, né, gente? São entusiastas, são animados. E eu acho que, assim, dos três fogos... Não é à toa que o inferno tá pegando fogo, né? Gente. Gata. Eu acho que, assim, dos três fogos, né, só Leão seria mais calmo no conforto, assim, né? Mas Áries e Sagitário, às vezes, são meio que ligados no 220, muitas vezes. E às vezes sai um pouco do descontrole aí, né? E, assim, são muito honestos, são amantes da liberdade...
são geralmente muito atléticos, são muito viris, né? Eles querem estar sempre fazendo alguma coisa, estão sempre em movimento, são super otimistas, são piadistas, gostam também de ser muito justos. Tem aquela coisa um pouco da sinceridade, se bem que a sinceridade acho que está muito na tríade do fogo, em maiores ou menores graus, aí, dependendo do mapa da pessoa, tá? Tem um quê também da religiosidade, né, que a gente fala do pessoal de Sagitário, que eles gostam de buscar uma verdade superior aí. Para quem gosta de estudar um pouco mais a espiritualidade aí, a gente fala que quem está na energia de Sagitário é uma energia que procura bastante uma verdade além aí nos céus aí, né? Não é só que vai ser religiosa, mas que vai estar procurando alguma filosofia de vida aí. Mas o que eu gosto muito de Sagitário, gente, é que eles são ótimos piadistas, riem de qualquer coisa também, riem alto, né? Que tem gente que não gosta muito dessa São risada alta. otimistas, de uma forma geral, você acha? São muito otimistas de uma forma geral, sabe? E, assim, o que o pessoal, o que eu vejo muito, assim, que o pessoal reclama de Sagitário é da bagunça de Sagitário, dos exageros de Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter, né? Que é um planeta grande, é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, o Sagitário geralmente é meio espaçoso. É tão espaçoso que não é difícil você encontrar um sagitariano que saia andando e derrubando as coisas, né? Que de repente vai lá tá cozinhando, vai derrubar as panelas no chão, vai passar na sala, vai derrubar o vaso no chão. Não sei se o Irgo lembra isso da mamãe, se tem algumas coisas assim. Minha filha, minha mãe já me derrubou, era criança, me derrubou no chão, imagina as panelas. Minha mãe é muito espaçosa em vários quesitos. Assim. Os vizinhos dela amam ela. Certeza que amam. Sim, e assim, são muito festeiros, tá, gente? Isso pode ser visto de uma maneira positiva ou negativa, dependendo do signo aí que tá junto, né? Mas assim, Sagitário gosta de uma festa, gosta de chamar todo mundo, gosta de ir pra uma balada, né? Gosta de ficar bêbado. Então toda vez tem aquela zoeira astrológica lá, do Sagitário bêbado na balada, né? Mas eu acho que os sagitarianos são ótimos amigos também, são super divertidos, eu gosto muito deles. Que legal. A gente vai agora pro Capricórnio. E o Greve viu metade da vida dele achando que ele era capricorniano. Metade da minha vida eu fui Capricórnio. Como assim? Porque assim, gente, isso é verdade. Quando há uns anos atrás, eu acho uns 10 anos, 12 anos atrás, se eu entrava lá e colocava 20 de janeiro, ele falava, você é Capricórnio, gata. E eu fui Capricórnio até ontem. Eu dei uma almofadinha pra ele de capricorniano. Exatamente, eu tenho uma almofadinha de Capricórnio. Tudo bem, a gente vai explicar isso para você agora. O que acontece? Para quem nasceu no chamado grau crítico, né, que está na mudança dos signos, realmente, dia 20 de janeiro, né, que você falou, né? Isso. 20 de janeiro é ainda Capricórnio, porém, dependendo do horário que a senhorita nasceu, que foi, você lembra o horário? 20 para 6 da tarde. Você já nasceu mais para o final do dia. E dependendo do ano, né, na astrologia, a gente tem uma mudança que acontece em horas diferentes dos signos durante o dia, assim, que é o dia da mudança. Né? Que a partir do dia 21 seria Aquário, mas às vezes isso se adianta um pouco para o dia anterior, para algumas horas do dia anterior. Então nem sempre se a pessoa nasceu de manhã, por exemplo, no seu ano, ela pode ter sido Capricórnio sim. Mas se já nasceu já no final do dia, ela já pode ter sido Aquário, que é o seu caso. Já conheci pessoas que aconteceu isso, né? A vida inteira pensou que era um signo. Eu já conheci uma vez um pisciano que achou a vida inteira que era pisciano, mas aí eu fui ver lá no mapa, fui fazendo o programa lá, o mapa dele. Ele nasceu, acho que era às 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, e ele era de Áries. Aí eu fui ver, né? Se você for analisar a pessoa, você fala, não, você é muito ariano mesmo. Você não tem muita coisa. Mas a gente fala muito para as pessoas que nasceram nesse chamado grau crítico, que está entre a divisão dos signos, né, no dia da divisão, que vocês vão carregar bastante dos dois signos. Tá? Então você sim tem bastante de Capricórnio. Tem bastante do Capricórnio. Inclusive, se você olhar aí no meu mapa, né, gente, como eu falei, a gente já fez o mapa e mandou pro André. Tem 7 casas do meu mapa que são Capricórnio. Nossa. 7. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, assim, enquanto eu vejo aqui, a gente vai falando um pouquinho de Capricórnio. Pode falar. Fala uma coisa boa do Capricorniano. Vamos ver, Capricórnio, o que tem de ruim, gente? Mão de vaca, muquirana. Que mais? Obcecado por dinheiro. Obcecado por dinheiro. Materialista.
todo mundo morra e deixa herança. Assim, não é? Tô errada? Querida, o que acontece? Eu abri o mapa dele aqui também agora, e eu tô vendo o Saturno, o Netuno também. Peraí, rapidinho, que tem tanto planeta acumulado aqui num lugar só que fica difícil de encontrar. Gata, eu tô toda largada num espaço só, no cubículo. Não é? E é engraçado, né? Porque a casa 7 que eu tava falando agora há pouco, né? É a casa das parcerias, fala do outro, fala do casamento. Isso teria uma grande tônica na sua vida. Por isso que a senhorita casou cedo também, né? Sim. Né? Tem um Sol na casa 7, tem uma Vênus aqui na casa 7. Tem um Saturninho aqui que quer deixar as coisinhas que ele quer deixar as coisas um pouquinho mais difíceis, mais pesadinhas, mas tá tudo bem, estamos ótimas aí na vida. O que acontece? Você, Greg, tem bastante. Tem um tanto de planetas, né, em Capricórnio, isso você estava falando agora há pouco, né? Não é que seria na casa. Você tem bastante planetas em Capricórnio, então você tem uma tônica capricorniana muito forte. Sim, então, mais uma vez, é o que a gente fala, né? Nós não somos somente o Sol ou somente a Lua, né? A gente tem uma cambada de planetas aí que estão espalhados aí pelo nosso mapa astral, e dependendo do signo que eles estão, vão dar uma tônica maior na característica daquele signo e naquela região onde eles estão no mapa. Que no caso a gente fala aqui bastante aqui de casa 7 também. Capricórnio pode ser tudo isso aí que você falou, que a gente já riu bastante, né? Mas vamos dizer que a gente estava chacotando o Câncer agora há pouco, o eixo Câncer e Capricórnio, que eles estão no mesmo eixo, nesse eixo da família. Então os capricornianos, eles são também grandes formadores de família, grandes protetores de sua família, eles querem ter a sua família. Então assim, Capricórnio não quer também tão somente montar o seu império, né? Construir a sua empresa ou montar o seu patrimônio aí de dinheiro. Eles também querem montar a sua família, né? Querem construir a sua família. Eles são muito cautelosos, são pessoas extremamente responsáveis. Então, você quer entregar alguma coisa também para um capricorniano, alguma coisa que exige muita responsabilidade, os capricornianos vão ser ótimas escolhas, né? Junto com os escorpianos, ótimas escolhas para algum trabalho que vai exigir muita força e responsabilidade. São extremamente profissionais, também são muito perfeccionistas, são ótimos em planejamento. Capricórnio também é um tanto tradicionalista, é muito trabalhador, então eu conheci muito capricorniano que ficava aí até altas horas da noite aí trabalhando, né? É que aquela chacota, né? Quer trabalhar demais porque quer muito dinheiro, e aí o pessoal fica chacotando que eles são ambiciosos e tudo mais, né? Mas o Greg, quando tem um trabalho, meu filho, enquanto ele não terminar aquele trabalho, ele não sossega. Eu não tenho paz na minha vida, se eu tenho serviço. Como são regidos por Saturno, então eles têm aquele que é mais sério, né? Aquela coisa muito da responsabilidade. Os meus amigos capricornianos, eu costumo falar muito assim, eles se identificavam bastante com essa frase. O capricorniano, ele já nasce muito sério, sabe? E ele vai aprendendo a amolecer e a ficando mais maleável com o passar da vida. Entanto que tem uma coisa que eu aprendi e que é muito verdade, que Capricórnio nasce velho e morre novo. Isso, é bem esse ditado de Capricórnio. E essa é a minha vida de verdade. Eu estou mais jovem hoje do que eu era, sei lá, 20 anos atrás. Eu era muito assim, senhorinha. Ainda sou uma senhora de respeito, mas ainda sou. Mas agora eu tô mais jovem, você entendeu? Entendo. Eu entendo porque eu tenho muitos amigos, ótimos amigos capricornianos que tenho aqui no meu coração. E eu conversei com todos eles e eles sempre falavam a mesma coisa, né? Como todo mundo já tem mais de 20 e poucos anos, ou 20 e tantos anos, eu falava essa frase também para eles e falavam, nossa, realmente, me identifico com isso. Eu, quando era, sei lá, adolescente, criança, me sentia muito responsável pelos meus irmãos, pensando na responsabilidade da família e blá, 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 das coisas, pensando no futuro. E aí, quando vai ficando mais adulto, vai ficando mais mole, assim, vai ficando mais jovial, vamos dizer assim, né? Aproveitando mais as coisas da vida. E eu acho isso muito legal do signo de Capricórnio. Esse é o aprendizado para eles, né? Que não é tão somente trabalhar duro a vida inteira. Tem que ter esse lado mais maleável. E o lado fofo de Capricórnio, que é montar a família, que eu sempre falo que é muito bonitinho a forma como eles, quando montam a família, como eles cuidam, né? Eu tenho um primo capricorniano com 2 filhas, que, nossa senhora, ele é mais mãe das filhas do que a própria mãe. Exato. O apelido do Greg entre os amigos, né, na família de amizade que a gente tinha, sempre foi de mãe mesmo, porque ele sempre acolhia muito. Meus amigos me chamam de mãe. Inclusive, se você entrar no meu Facebook, tem lá um monte de amigo meu
De filho. Exato. Gente, seguindo em frente. Agora a gente vai pro babado que é certo, né? As mais, que todo mundo ama. Que a gente tem dona que do falar. pedaço, querido. Gata. Aquário. Vamos lá. Aquário. O que tem de ruim pra falar de Aquário? Elas são E belas. tem de ruim pra falar das patricinhas de Beverly Hills. Exatamente. Elas são belas. Elas pisam. Elas Não erram, nunca. não erram nunca. Jamais. Nunca erraram. Nunca erraram, exatamente. Nunca erraram, tem opinião muito fixa. Elas são aquelas assim, tipo, eu tô certa e venha debater comigo por horas que eu vou provar que eu estou certa. Exatamente. Você tem que provar e provar mesmo. Provar com cartório, você tem que trazer o documento, eu quero recibos. Gente, Aquário. O símbolo de Aquário, o maior símbolo deles é que eles são seres que são do contra, são futuristas, né? São rebeldes. Então, essa energia, até quando a gente fala dessa energia aquariana, que todo mundo está falando aí, espalhando aí pela internet, dessa tal de energia aquariana, essa energia aquariana não tem nada a ver com hippie fumando maconha, tá? Essa energia aquariana é uma energia futurista, né? Uma energia muito mentalista, né? Então a gente vai ficar muito mais ligado no mental, muito em velocidade, tecnologia. A gente vai querer quebrar padrões do passado. Então, assim, Aquário tem muito forte isso, né? O Coisas olhar do pro coletivo, né? Isso também Pelos tem. grupos, né? Exatamente, obrigado, amor. E o que às vezes é colocado como característica negativa, né, que seria essa rebeldia, essa coisa de ser do contra do aquariano, eu muitas vezes vejo como um lado positivo, que é aquela pessoa que está botando todo mundo para pensar, sabe? Então ele sai daquele padrãozinho. Mas os aquarianos, é o signo de vento, como diz o Irgo, eles são signos de ar, né, do elemento ar, também são muito mentais. Então são signos muito comunicativos, são signos muito independentes. Então a independência do aquariano, ela vai muito longe, né? Ela é muitas vezes mal interpretada, porque o aquariano ele é independente e às vezes muito frio. É que esse frio dele significa que assim, ele não vai ser aquela coisa melosa, que vai ficar grudado o tempo todo, dando 1000 beijinhos, e sabe? Ele é muito independente, ele fica na dele, no quarto dele, e sabe, fica muito bem com a companhia dele. Então ele Agora não você vai imagina querer o toda hora. canceriano com o aquariano aqui. Sofre um pouquinho, sim. Já conheci uns casais assim. Sofre um pouquinho assim. Então tem que ter uma conversinha, tem que ter um aprendizado mútuo aí, sabe? Tanto o aquariano para ter que ceder um pouquinho. Compra um ursinho de pelúcia, Fih, pra você abraçar. Exato, né? Eles têm um quê muito individualista às vezes. São progressistas, então assim, essa energia do lado progressista aqui, dos partidos, assim, ela tem uma energia muito aquariana, porque é aquela coisa que quer sair do padrão, quer mudar, quer olhar pelo coletivo, né? Também tem um lado muito científico, um lado lógico, né? Um lado muito humano, muito forte. E são muito libertários, vamos dizer assim, né? Então você quer fazer uma revolução, eles são regidos por Urano. Quer fazer uma revolução, chama a turma de aquarianos que eles vão fazer. Eu sou revolucionário. Líder sindical, né? Exatamente. Revolucionária. Gata. E por último, mas não menos importante... Ela, a Yara do Zodíaco, né? A Afrodite, ele. O Boto. Você sabe que peixes tem um mito de né? Tem Afrodite junto aqui, com certeza, no signo de peixes. Não é à toa que... Nós temos que aqui... Afrodite, que é o cavaleiro da casa 12 de peixe no Cavaleiro dos Zodíacos e as 12 casas. Isso, exatamente. Com certeza. Querido. Eu sempre vejo o pisciano assim que tipo, você não consegue segurar a atenção dele 2 minutos. Desmistifique isso. Elas têm a atenção de um peixe. Eu sou naturalmente bem perdido, assim. Acho muito engraçado que toda vez que eu falo que sou pisciano, o Felipe falou que toda vez que ele chegava, o pessoal fazia um... quando eu chego e falo que eu sou escorpiano, o pessoal fala, xi? Então. Toda vez que eu falo que sou pisciano, o pessoal... E aí
O Igor fala que é pisciano, eu já pessoal. falei, Igor, já- aqui. Aqui, Igor. Olha pra Então aqui, ei, olha, uma mosca. Eu sempre. esquilo. Mas sabe, a gente começou falando que ia falar os pontos positivos dos signos, e eu fiquei pensando, o que eu vou falar de peixes? Porque toda vez que eu vou falar sobre peixe, eu falo assim, meu Deus, eu sou muito trouxa, sou muito idiota, muito trouxa, idiota, ciumento. O André vai Chega lá. duas. Pra gente, Sei existe um exatamente qual é o lado. meu ponto positivo. Explica o lado positivo de peixes, André. Tem como peixes pisar sem pés? Tem. Ai, gente, vocês são demais. Vamos lá, né? Peixes, também que é é o último signo de água, são signos, então, muito ligados ao lado emocional. Depois que o pessoal fica falando assim, porque você chora fácil e tudo mais, mas já conheci muito pisciano que não chora fácil, não, viu? Eu não chorava Inclusive, já fácil, eu fiquei meio batata derretida agora, assim. Chegou uma época da minha vida que eu não chorava por jeito nenhum, velho. Aconteceu o que aconteceu, caiu o prédio na minha cabeça, não chorava. Agora, minha filha do céu. Olha, eu tenho que te dizer que bom, porque se a senhora deixasse isso represado, você imagina a represa que ia explodir depois mais pra frente, né? Tsunami por aí. Gata. Isso não. Mas, o Igor, você não chorava, mas você ficava com aquele sentimentozinho lá dentro, né? Remoendo, né? Na verdade, assim, eu sempre tive que camuflar tudo, assim, por milhões de motivos. Eu sempre tive foco na pessoa que eu queria me tornar, assim. Então, eu sempre camuflei e tentei arquivar todas as dores que eu sentia. E aí eu sinto que eu carreguei isso, sabe? Carreguei por muito tempo. Sim. E aí quando pesou, e aí o que eu não chorei lá atrás pelas dores do passado, eu chorei a partir dos 21. Aí, a partir dos 21 eu comecei a chorar, não parava mais. Não parei Gata. mais. Nossa, Choro até ótimo. hoje por uma coisa que aconteceu, eu tinha 4 anos, tô aqui chorando. Tá linda, tá terapeutizada, gente. Palmas pra ela, adorei. Bom, então vamos falar assim, olha, gente, sim, os piscianos, fofinhos, né? São ótimos amigos. Eles se sacrificam por você. Gente, você quer. Se o ariano levanta a mão para cortar o matagal primeiro que todo mundo, não, os piscianos, assim, quem vai cuidar dessa pessoa? O pisciano fala, eu me sacrifico por essa pessoa, eu dou a minha vida por essa pessoa. Vão ser os piscianos. Sim, piscianos são distraídos por natureza, isso é muito engraçado, chega a ser muito engraçado, na verdade, né? Eu tinha uma professora pisciana que vivia esquecendo a chave do carro lá no trabalho dela, ela tinha que voltar, sabe? E você sabe que é engraçado? Eu tenho uma amiga pisciana também que ela fala que, assim, você olhando ela no trabalho, ela, gente, era muito centrada, super organizada, eu nunca a via como pisciana no trabalho. Mas aí eu conversei outro dia com o marido dela, assim, e falei assim, ela esquece a chave de casa na porta, essas coisas assim, sabe? Então, Eu procuro falei assim, o óculos com óculos na cara, assim. Eu sou nesse. Gente, é difícil. Não, o pessoal fala que os piscianos, eles vivem no mundinho deles, né? Eu trabalhei com 2 piscianos, e juntos, assim, né? Então, tipo, pensa um ariano, a nervosa ariana, no meio de 2 piscianos emotivos, né? Aí era muito engraçado até, né? Ver como cada um ia pro seu mundinho de algum jeito, né? Claro, de novo, né? Com todo o mapa que eles tinham, com todas as características, com toda a criação que eles tiveram, porque outra coisa, gente, né? A gente não é só mapa astral sozinho, né? Nós temos também todas as criações, o ambiente que nós vivemos, todas as referências que nós tivemos e aprendemos aí do passado até hoje, nessa construção toda social que nós temos do coletivo, familiar. E tem toda a característica de mapa astral que ajuda a deixar essa dança mais engraçadinha aí, né? Então você às vezes vai encontrar uma pessoa que nasceu no mesmo dia e horário que você. Claro, muitas características vão ser muito parecidas, mas como viveram em ambientes muito diferentes, com criações diferentes, vão ser pessoas, claro, bem diferentes, né? Mas assim, o que é interessante, eu admiro alguns piscianos, assim, seja na mídia, ou seja em meio social, né? Vocês são distraídos, né? No geral, podem ser muito distraídos, mas quando estão hiperfocados, né? Quando estão focados, conseguem ser hiperfocados, né? Naquilo que tem que fazer. Então, eu já conheci muito pisciano que às vezes você olha assim, fazendo até vídeo na internet, explicando uma coisa super complicada, né? E você fala, poxa, mas... Aí depois você vê, é pisciana a pessoa? Como é que ela conseguiu isso? Fazendo a zoeira astrológica, né? Claro que não, né, gente? Ela tem todo um mapa aí dela e ela vai poder
Com Pelo certeza. jeito são tem muito um bom para ONGs também, né? Porque se eles adoram se doar assim, né? Sim, você vai encontrar muitos piscianos que vão trabalhar em ONGs, né? Signos de água, no geral, trabalham em ONGs, né? Você sabe que eu trabalhava numa ONG de animais, né? Que chama Patinhas Online, que fica lá na USP. E tinha muitas pessoas ali na organização da ONG que eram signos de água, inclusive. E olha, eu vou te falar que a chefe lá, uma das chefes, era escorpiana, tá, ô filho? Tá vendo? Olha, a mulher, nunca vi uma mulher tão guerreira, tão batalhadeira, tão organizada para fazer tudo que tem que Como que é, mano? acontecer, entendeu? Tá lá no emocional, mas tá fazendo tudo acontecer, entendeu? E os piscianos, às vezes, eles podem se perder no meio do caminho, mas eles voltam, gente. Mas eles estão lá para fazer tudo que eles têm que fazer na doação deles. O que eu quero dizer de pisciano? São super caridosos, são sim super simpáticos, são emotivos, sim. Eu quero falar uma coisa aqui de pisciano, que eles são muito intuitivos, né? Vamos falar de novo dos 3 signos de água, né? O câncer, o escorpião e o peixes. Vocês não são somente emocionais, né? Vocês têm uma intuição, né? Vocês têm um pezinho lá no astral, que a gente fala, né? Onde vocês pisam, vocês sentem o lugar, né? Vocês sentem a energia do lugar. Fala, Igor, se você não sente, assim, às vezes o lugar tá pesado, se o lugar tá leve, tem algum clima acontecendo aqui nessa casa, vocês captam. Ai, sinto muito. Sinto muito, ficou estranho, né? Porque Eu sinto barulho. mas eu tenho muito essa tendência de energia, assim. Não, geralmente, não, o Gui tinha uma amiga pisciana que às vezes ela falava umas coisas que ela lia, assim, que ela lia, que eu digo assim, ela percebia Lia a do ambiente de situação. trabalho, ela lia a situação, né, do ambiente de trabalho do Gui, e Uma falava, gente, maturidade. essa menina tá com a internet no astral, ela tá ligada no astral, Que legal. entendeu? Tipo, ela tá vendo tudo acontecer ali, né? E os piscianos, eles têm um lado um pouco introspectivo, tá? É um dos signos também que vai, às vezes, entrar no mundinho encantado de Bob deles, tá? Então, às vezes, o pisciano, ele pode estar lá distraído, ele entrou no castelinho encantado dele, e eles vai, às vezes, viajar um pouquinho, e ele volta, mas ele volta, gente. Gostam, e são muito Indo mais musicais, são volta. super artísticos. É. Indo mais volta, exatamente. Eu tenho uma coisa de às vezes rir em momento sério ou no meio de uma fala. Às vezes eu fico esperando o momento de entrar e na hora que eu entro eu quero rir. Aí eu paro pra dar uma risadinha e depois explicar por que eu tô rindo, pra depois voltar a falar do que eu tô falando. Não, a gente no geral são muito fofos. E eu acho legal muito essa coisa do sacrifício, né? O sacrifício pisciano. É. Como vocês se doam muito por aquilo que vocês acreditam ou por aquela pessoa que vocês amam. Então não é difícil às vezes encontrar o pisciano que se traumatizou com o ariano, que se traumatizou com o geminiano, que o pisciano que se Nossa. traumatizou com o capricorniano. Pensando que se não traumatizou com todo mundo, né? Sempre, então, assim, a partir de hoje eu não quero que vocês fiquem olhando as pessoas só pelo signo solar dela. Falar, eu nasci em tal dia, eu sou leonina. Aí você já vai criar aquele monte de preconceito por trás, assim, só pensando em leão. Não, essa pessoa não é só leonina, essa pessoa é leonina, que tá um sol tá numa casa tal, com uma lua numa casa tal, um monte de planetas em outras casas. E todo mundo, gente, sempre se lembrem, todo mundo tem os 12 signos no seu mapa. Vão ter as características dos 12 signos em alguma área da vida, tá? Então, é claro, vão ter tônicas mais fortes em alguns signos e outras não tão fortes. Mas todo mundo vai ter um pouquinho de tudo, tá? Então não façam chacota com o signo alheio, porque você também tem um pouco disso em alguma área da sua vida. Não pode fazer isso. Ô André, eu queria te fazer 2 perguntas, assim. A primeira, aqui no meu mapa, apareceu esses negócios de pontos kármicos, né? E aí, como que a gente descobre quais são os meus pontos kármicos, quais são as coisas que eu tenho que resolver nessa minha passagem, enfim. É assim, quando a gente faz a leitura do mapa natal da pessoa, a gente vai ler todas as áreas da vida dela e a gente também lê uma parte espiritual da pessoa. Existem alguns pontos do mapa que são os nodos lunares, onde a Lua se encontra, a gente vê a casa 12, a gente vê Netuno, Saturno, são alguns planetas específicos que de onde eles estiverem, a gente vai ver mais ou menos qual que é vamos dizer assim, o karma da pessoa, né? Da onde a alma dela veio e para onde a alma dela quer evoluir, vamos dizer assim. E aí a gente tem que ver o seu mapa com mais calma, em particular, para a gente poder conversar sobre isso. Mas aí é uma leitura mais específica até, né? Que a gente fala que é a leitura do mapa kármico, né?
que é a leitura de energias de vidas passadas ou memórias do inconsciente, depende de como a pessoa gosta de escutar, porque nem todo mundo acredita em vida passada, mas a gente tem uma outra linguagem até para todos os públicos aí. Legal. E a segunda pergunta pensa assim, o gato, ele passa a noite inteira miando pra lua. Sabe por que ela não responde? Ai, gente, não sei. Porque é astronomia. Não, Ai, Jesus, puta que pariu. Eu preciso encerrar então esse episódio agora. André. Desculpa, gente. Eu nem sei, Adorei, gente. Tinha que ter vindo de uma pisciana. eu nem sei o que dizer pra vocês, gente. Desculpa ela. Foi ótimo. Ai, que bonitinho, foi tão peixe isso. E preparei muito pra esse momento, por favor. Esse momento é seu. Adoramos, Ergo. Será que conseguimos salvar os signos aqui? O André Será conseguiu que salvar. rolou? Tá, Gente. cancelamos umas pessoas por aí? Será, Cancelamos. Ai, Mas gente, vocês- não pode ter feito isso, né, Vocês gente? ficaram Todas têm. satisfeitas com. Sim, eu né? gostei Foi da maravilhoso análise. isso. Adorei. Ó, obrigado. Igona, agora você é uma louca dos signos? Ai, minha filha, eu tô virando aqui, eu já tô lendo esse livro aqui, ó, já de 200 páginas. Já li uma, agora falta Sim. mais 199. Gata. Ela leu a capa, olha que guerreira. Na verdade era o índice. Gente, hoje o Indica Cholas é especial porque a gente vai indicar o André. Gente, o André tá fazendo os atendimentos. Ele tá fazendo. O que você faz no atendimento, André? Eu faço leitura de mapa natal. Nessa leitura do mapa natal, quando a pessoa vem pela primeira vez, ou já vejo outras leituras, mas quer fazer uma releitura do seu mapa, eu vou ler todas as características do mapa dela. A gente vai atravessar área amorosa, familiar, profissional, espiritual, e até falamos assim de viagens, vamos dizer assim, e faço um apunhalado todo de todo o mapa dela. A gente também dá uma lida na previsão do ano, né, daquela revolução do ano dela, mas isso, quando eu faço a leitura do mapa natal, eu faço isso de uma forma um pouco mais simples, né, porque é bastante informação juntos, às vezes são mais de 2 horas falando, e também faço a leitura faço um plus, lendo um pouquinho essa energia das vidas passadas que o Igor estava falando, né, como eu fiz a especialização em astrologia kármica, então eu dou uma pinceladinha também nessa área para que a pessoa entenda um pouco mais o seu lado espiritual com um pouco mais de profundidade. Legal. Muito que bem. E onde que a gente te acha? Passo no Instagram, né? Que vai ser muito engraçadinho e todas vão pensar coisas desse Instagram, que é arroba, e é meu nome japonês, que é Yasuo, Y-A-S-S, U de uva, O de ovo, Yasuo 6969, né? Yasuo 69. Ariana ousada, né? Ariana Sou grande. ousada, né, querida? É para todas saberem. É para todas saberem que eu gosto muito do símbolo do Yin e Yang, querida. Tá. Conta outra, gata. Então, se a pessoa quiser agendar uma consulta, pode procurar você lá no Instagram, né? Mandar um direct lá para você, pode né? mandar um direct para mim que eu respondo, passo os meus contatos e a gente pode começar a conversa a partir de lá e eu explico detalhadamente como é que é a minha leitura pelas outras redes sociais, pelo WhatsApp, etc. E como você está fazendo remotamente, né? Por enquanto? Isso, fazendo só remotamente. A gente usa os aplicativos aí que estão todos bem desenvolvidos hoje em dia, e a pessoa escolhe se ela quer fazer Skype, Google Meetings, Duo, e por aí vai, Zoom, e tem um monte aí que a gente pode escolher. Gatas, hoje só as místicas online, hein? Gata, só as bruxonas voando hoje. André, muitíssimo obrigado, viu, André? Obrigado, André. Obrigado, Foi maravilhoso. Nossa, adorei. Foi um episódio assim que fiquei impressionado. A gente contratou a Maria Guilhermina para agradecer você pessoalmente. Ela já deve estar aí nos perímetros, tá? O babado é certo. Gente, eu agradeço muito, assim, eu me sinto honrado, fico muito feliz.
É a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, então foi muito divertido, achei muito gostoso. E qualquer dúvida que vocês quiserem falar comigo, estamos aí. E Amei. venha mais vezes. Obrigado. Venha mais vezes, a gente vai Obrigado. trazer ele de novo. Venha mais gente. Essa é a nossa vezes. Márcia Por sensitiva favor. agora. Agora a gente vai chamar você todo ano para fazer as previsões do ano. Uma vez É, tchola, sempre tchola. Exatamente. Com certeza. Assim eu aprendi Gente, com o Roberto. não se esqueçam, André, é lá no Instagram, você vai falar com ele, @Yasuo69, porque ela é assim, ela é safada. Você manda o direct lá. Você manda o direct lá, pede o precinho com a camarada dela, você vai falar com ela, você vai pedir o mapa, você vai fazer a clientela dela, viu? E começar o ano de Use o cupom 2021 bem, né? CHOLAS10. Exatamente. Usa o cupom CHOLAS10. Isso Gente, mesmo. Boa. muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, CholasCast em todas as redes, Twitter, Facebook. YouTube. Agora a gente tá no YouTube. Não esqueçam de ir lá no YouTube, vejam todos os vídeos, dá o like nos vídeos e se inscreve no canal. Estamos todas as quartas em todos os streams. Show? Certinho. Show, Yus. Show. Um beijo, meninas. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Obrigada. Adeus. Tchau.